Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Nós hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a doutrina bíblica do Espírito Santo. Nós estamos acompanhando nesta revista antiga, né, da nossa escola bíblica, e estamos hoje na lição número 12, que trata do fruto do Espírito na terceira parte. Nós veremos as 3 últimas virtudes do fruto do Espírito Santo. O nosso texto áureo está em Gálatas 5, 22 e 23. Eu farei a leitura para vocês.
Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos e bendizemos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Deus, e rendemos graças a Ti pela vida, pela salvação, por Tua misericórdia, Senhor meu Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui, em nome de Jesus Cristo, para mais uma escola bíblica. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que estão nos acompanhando neste momento e por aqueles que hão de acompanhar depois assistindo à gravação deste ensino. Senhor, por todas as bênçãos nós Te damos graças e Te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, tem, Senhor, compaixão de nós. Em nome de Jesus Cristo, perdoa as nossas transgressões. Nos dá sabedoria, entendimento e discernimento, para que possamos aprender da Tua santa palavra e da Tua sã doutrina. E aprendendo, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso viver, para que tenhamos uma vida agradável diante de Ti. Pedimos, Senhor, a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Como eu disse, é a lição número 12, é a penúltima lição desta revista. Nós já temos uma nova revista editada por nossa editora OBPC, a Igreja Inesquecível, e vai trazer um estudo sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Uma bênção o material. Nós já demos uma olhada no índice, no sumário, e realmente promete ser uma grande bênção para todos nós. Nós pretendemos, querendo Deus, iniciar no primeiro sábado de março, no dia 6, de maneira que hoje estudaremos a lição 12, que é a terceira parte do fruto do Espírito, e no próximo sábado estudaremos a última lição desta revista, que trata da doutrina do Espírito Santo, que é atualíssima e essencial para a vida de cada crente. Os irmãos que se interessarem pela nova revista, tanto da nossa igreja sede, quanto de aqueles que se interessarem em adquirir, entrem na obpcjundiaí.com.br, ali tem o link para a editora OBPC, e ali tem não só a revista que nós vamos seguir agora, mas também outros materiais de excelente qualidade gráfica e principalmente excelente qualidade doutrinária e teológica, para crescimento e edificação de todos nós. Quero agradecer a Deus que nos tem permitido desenvolver esse estudo sobre o Espírito Santo. Agradecer aos pastores que têm nos abençoado, às nossas secretárias, o Celi e Elisa, e ao Klinger, que é o nosso diretor de mídia e é líder do Ministério de Louvor, e tem nos ajudado e proporcionado que consigamos transmitir e gravar estes ensinos. Amém? O objetivo da lição é mostrar para o aluno que ser confiável, manso e temperante é o mesmo que seguir fielmente o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia identifica a igreja como o precioso fruto da terra. Está ali em Tiago 5,7. Também como o bendito é o fruto do teu ventre, em Lucas 1,42. A produção do verdadeiro cristão também recebe o símbolo de frutificação. Lá em João 15,5 diz assim, que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a maneira mais segura de desmascarar um falso profeta é ensinada por Jesus Cristo nos seguintes termos. Está ali em Mateus 7,20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Para Adão e Eva havia um fruto proibido, e uma vez por ano o povo de Israel deveria comemorar a festa dos primeiros frutos, conforme Levítico 23. Então, como a gente vê, a figura do fruto se presta para ilustrar muitas coisas.
Inclusive, e muito importante, a maneira cristã de vivermos neste mundo, através de quê? Do fruto do Espírito. E nesse caso, a palavra fruto tem conotação de atitude, de comportamento ou estilo de vida. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? O estilo de vida assim, estilo de vida. Nós vamos estudar hoje a terceira parte do fruto do Espírito, que nos conduz ao único estilo de vida aceitável perante Deus, tá? Que destaca as próprias características da natureza de Deus em nós. Então, o autor diz aqui que está em vista aqui os atributos comunicáveis do Senhor Jesus. Ele nos comunica dos seus atributos, que podem e devem fazer parte do nosso caráter, mas isso somente se nos submetermos ao comando do Espírito de Deus. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que nós gostamos de usar, tem um estudo sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, quando ele comenta Gálatas 5, 19 ao 23. Eu quero ler apenas a introdução. Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa do que este, de Gálatas 5, 16 ao 26. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crentes, ao enfatizar que o Espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como das virtudes do fruto do Espírito. E em contraste com as obras da carne, nós temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito. Essa maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e aí sim ande em comunhão com Deus. E aí ele vem explicando, bem sinteticamente, cada uma das virtudes. Bergsten, em sua obra clássica Teologia Sistemática, ele fala do fruto do Espírito enquanto uma manifestação da natureza de Cristo. Olha que coisa interessante, né? É uma manifestação da natureza de Cristo em nós. O alvo da salvação é restaurar o homem à imagem de Cristo. Pelo pecado, ele perdeu a glória da imagem de Deus e ficou escravizado debaixo do poder da carne, isto é, da sua velha natureza, a qual se manifesta pelas obras da carne, de Gálatas 5, 19. A carne afasta o homem da vontade de Deus e o faz obedecer ao inimigo. Leiam lá Efésios 2, 1. A salvação faz o homem participante da natureza divina, porque Cristo agora é sua vida e a sua velha natureza foi crucificada com Cristo, que agora vive nele. Gálatas 2:20. O molde dessa nova vida é o exemplo de que Jesus nos deixou registrado onde? Na palavra de Deus, na Bíblia. O Espírito Santo faz que, por meio do fruto do Espírito, as virtudes de Cristo apareçam para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, conforme 2 Coríntios 4:10. Até que Cristo seja formado em nós. Já leram Gálatas 4:19? É isso que diz. A Bíblia mostra que quando há abundância da operação do Espírito, então os frutos infalivelmente aparecem. Quando o Espírito Santo glorifica Jesus na vida do crente e a sua comunhão com ele se torna mais íntima, então se cumpre a palavra de Jesus, que disse: quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. É o fruto do Espírito que então aparece, e a natureza e as virtudes de Cristo se reproduzem na vida do crente. Aleluia! Na revista, para quem tem, que consegue acompanhar, e também tem aí na gravação depois, o fruto do Espírito, nós vamos estudar agora então as três últimas virtudes do fruto do Espírito. Fidelidade. Paulo finaliza o versículo 22 com mais um aspecto do fruto do Espírito Santo, a saber, fidelidade. Gálatas 5:22, nós estamos comentando. A palavra fidelidade significa exatamente o seguinte, segundo o dicionário Saconi: qualidade de fiel.
de permanecer firme em suas obrigações, crenças e convicções. Observância estrita de promessa, dever, obrigação, costume, etc. O termo fidelidade é sinônimo de lealdade, constância, probidade, digno de confiança. Naquele estudo aqui da Bíblia, de estudo pentecostal, ele diz assim, a respeito da fidelidade que ele chama de por fé. Porque a palavra grega utilizada por Paulo aqui em Gálatas, que é a palavra pistis, tanto pode ser traduzido como fé, como por fidelidade, é a mesma raiz. Ele diz assim, lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Amém? Com quem será que nós estamos unidos por promessa, por pacto, por compromisso? Nós temos um exemplo clássico, aí depois nós veremos ainda aqui na lição, do casamento. Exige-se ali fidelidade àquele pacto, um ao outro. E com Deus, da mesma forma, nós temos uma aliança, Graças a Deus nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Compreendendo a fidelidade. No original grego, a palavra fidelidade também é traduzida por fé, que é a mesma palavra usada em Hebreus 11:1. Mas de acordo com o contexto, aqui em Gálatas está mais associada a fidelidade à lealdade. O vocábulo denota uma espécie de confiabilidade que demonstramos com qualquer compromisso assumido. Quem realmente nasceu de novo sabe que precisa ser honesto, sincero e fiel a Deus e ao seu próximo. No subsídio do professor desta revista, ele diz assim, o termo grego utilizado aqui é traduzido em muitas outras passagens da Bíblia como fé. E aqui, mais apropriadamente traduzido como fidelidade, nos faz entender que fé e fidelidade são irmãs gêmeas idênticas. Visto que toda pessoa realmente de fé é fiel, e todo cristão fiel tem fé. Por exemplo, somente uma pessoa de fé cumpre o seu dever de devolver os dízimos e ofertas com fidelidade, conforme está em Malaquias 3:10. Mas sem se esquecer de obedecer aos preceitos mais importantes da vontade de Deus, conforme Miqueias 6:8, Mateus 23:23. Isso significa dizer que a verdadeira fé se mostra por meio de uma fidelidade completa. Olha só, não há coincidência na palavra de Deus. Confessamos e cantamos em nossas celebrações que Deus é fiel. De fato, o que fazemos é somente declarar uma verdade contida nas Escrituras e atestada por cada um de nós no dia a dia. Mas a questão mais crucial e que não se cala é: nós somos fiéis? Que Deus é fiel. Cumprimos nossos deveres e compromissos com o nosso próximo, com a igreja e com a sociedade de maneira geral? O Espírito de Deus quer nos ajudar nesse ponto, desenvolvendo mais esse aspecto do seu fruto em nós. Nós precisamos possuir caráter fidedigno, ou seja, confiável. Integridade é um ponto indispensável para o cristão, sobretudo para quem for líder. Vejam lá 1 Timóteo 3:2. É um requisito, não é? Não somos perfeitos, mas precisamos ser fiéis. Olha só que coisa interessante o pastor anotou, né? Deus não espera a perfeição de nós, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele espera que nós sejamos fiéis, e isso é possível. Pessoas fiéis também erram. Deus rejeitou Saul como rei, porque ele sempre justificava os seus erros. Davi, ao contrário, sempre que convencido do pecado, assumia seus erros com humildade e arrependimento. Por isso, ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Muito interessante, não é? A etimologia do termo. Nós vamos estudar aqui a palavra, o sentido da palavra. O contrário exato de fiel é infiel. Na origem latina do termo, fiel é aquele em quem se pode fiar, confiar, firmar. Por exemplo, para alguém comprar ou alugar um imóvel, exige-se um fiador. Alguém que confirma, avaliza, abona a fidelidade. Se não cumprirmos as nossas obrigações, terminamos por trair a confiança que nos foi acreditada e somos infiéis.
Infidelidade faz parte do caráter do inimigo. Vejam lá João 8,44. Mas quem nasceu de novo precisa ser fiel, confiável, porque a semente divina está nele e não pode mais ser infiel. 1 João 3,8. Deus precisa de pessoas fiéis, confiáveis, íntegras, vejam, não perfeitas, mas fiéis, para usarem sua obra. Há um tipo de líder que a Bíblia chama de adúltero, porque a semelhança, dos cônjuges que precisam ser leais ao voto de fidelidade que fizeram um ao outro ao se casarem, há muitos servos que vivem traindo a Deus. Opa, que coisa pesada. Vamos dar uma olhadinha em Tiago 4? Tiago 4,4. Vamos ver se eu acho fácil aqui. Tiago 4,4. Diz assim, a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pesado, não é? Mas é a palavra de Deus. Ultimamente nós temos acompanhado aí o que tem acontecido. As pessoas estão lendo meio versículo da palavra de Deus, só o versículo que trata de bênção, só o versículo que passa a mão na cabeça, não é? Esquece da outra metade do versículo. Tá? Então a palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada e apta, toda ela, tá? Inclusive a parte que puxa a nossa atenção, chama a nossa atenção e puxa as orelhas. A nota de rodapé diz o seguinte: a amizade do mundo é adultério espiritual, isto é, infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. E cita aqui, 1 João 2,15, Isaías 54,5, Jeremias 3,20. Então não é isolado, tá? Ainda que fosse, vale da mesma forma, mas o Senhor nosso Deus considera isso como adultério espiritual. Significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade. Leiam Mateus 6,24. Porque é um Deus zeloso. Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, versículo 9. Um exemplo de amizade desse tipo é a participação do crente em sociedades secretas. Nós temos visto aí algumas coisas estranhas, não é? Por exemplo, que exige juramento, rito, prática religiosa antibíblica, comunhão com o incrédulo, coisas essas que estão proibidas na palavra de Deus. O crente não pode pertencer a tais sociedades sem transigir com a doutrina cristã, com os padrões de Deus, com o princípio bíblico de separação do mundo e com sua lealdade a Cristo. Vejam que é coisa realmente pesada, mas nós veremos aqui que no final da revista, inclusive nós vamos ler, que essa obra que o Espírito Santo faz em nós de desenvolvimento das virtudes de Cristo, que se chama fruto do Espírito Santo, essa obra se constitui numa obra contínua de santificação. E a palavra de Deus nos diz simplesmente o seguinte: sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Não é? Então tem gente perdendo tempo aí. Perdendo tempo. Será que estamos correspondendo às expectativas que Deus tem colocado em nós? O que fazemos com o ministério que Ele nos confiou? Se permitirmos ser dominados pelo Espírito Santo, a fidelidade não será uma utopia em nossas vidas e ministério, mas um estado constante. Bergsten, quando fala da virtude, da fidelidade, ele fala assim, olha, Deus é fiel, como também Jesus é. A sua fidelidade permanece para sempre. Na chamada, no perdão, nas tentações Ele é fiel conosco, na santificação. Alcançamos misericórdia de Deus para sermos fiéis. Pela operação do Espírito Santo, essa virtude aparece como fruto que penetra até o nosso espírito. Deus busca isso entre o seu povo. A fidelidade é uma força nas nossas relações com Deus e com a sua palavra. É indispensável nas nossas atitudes para com a igreja e para com os irmãos e no nosso serviço. E ele diz, citando Apocalipse 2,10, sejamos fiéis até a morte, para alcançarmos a coroa da vida. É muito importante, não é? Então, fidelidade. Depois nós seguimos para
o nosso penúltimo aspecto do fruto, que é muito bom também, mansidão. Gálatas 5, 22 e 23, que é o nosso texto áureo. O significado técnico do termo mansidão é qualidade do que é manso, brandura de índole ou gênio, qualidade de fala lenta, tom baixo. Isso está no dicionário Larousse. Já o vocábulo manso é sinônimo de alguém que é pacífico, calmo, plácido, etc. Né? Uma tranquilidade. A Bíblia de Estudo Pentecostal, quando fala da mansidão, diz assim, analisando a palavra grega, moderação. Uma moderação associada à força e coragem. E descreve alguém que pode irar-se com justiça, quando for necessário, e também humildemente submeter-se quando for preciso. Aí ele cita, né, 2 Timóteo 2,25, 1 Pedro 3,15. No caso da mansidão de Jesus, nós podemos ver em Mateus 11,29, de Paulo em 2 Coríntios 10,1, de Moisés em Números 12,3, e assim por diante. Mansidão. Vamos compreender? Paulo usa a palavra grega para mansidão, que no caso em estudo tem a ver com uma calma ou brandura que manifestamos diante de uma situação grave. Ele dá como exemplo aqui Cristo diante da mulher adúltera, lá em João 8, versículo 6 em diante. Deus é favorável com quem é manso, moderado, dócil. Ele dá como exemplo Moisés. E também Mateus 5,5, onde diz que os mansos herdarão a terra. Do homem em relação a Deus, a mansidão representa submissão inconteste à sua vontade. Mansidão é o contrário exato de ira, de discórdia. A obra de Deus na terra são pessoas, e não construções arquitetônicas ou empreendimentos imobiliários. E um detalhe importante da nossa reconstrução moral inclui a mansidão e a humildade, entre outras coisas. Jesus nos convida a aprender com ele essas qualidades superiores. Lembram-se de Mateus 11:29? Mateus 11:29 diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui na terra, a nossa vida se concentra quase que sempre, né, em resolver problemas, o tempo todo. Nossos e dos outros também. E a maneira de fazer isso, a maneira correta de fazer isso é por meio da mansidão. Senão a gente fica fora de controle, né? Mansidão, segundo Bergstein, é uma virtude amorosa, pela qual nos conservamos pacíficos, com serenidade e brandura, quando nos confrontamos com coisas desagradáveis. Jesus, como homem, foi manso. A Bíblia fala da mansidão de Cristo. Os profetas profetizaram sobre a sua mansidão, em Isaías 53, 7, Mateus 21, 5. Ele se conservava manso até diante do seu traidor, na passagem de Mateus 26. Curou o moço que foi enviado para prendê-lo. Ele disse, aprendei de mim que sou manso. Ele ensinou mansidão, em Lucas 6, 27. O Espírito Santo faz com que a mansidão apareça como fruto sempre que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então o espírito de mansidão se manifesta. Principalmente os servos de Deus devem possuir esse fruto, revestindo-se de mansidão, porque é útil no serviço. Vejam depois 2 Timóteo 2,25, Tito 3,2, Efésios 4,2, 1 Pedro 3,15. Vamos continuar mansidão na prática. O oposto de mansidão é estupidez. Mansidão, como uma característica do fruto do Espírito, é a capacidade de moderação, de não se exasperar ou desesperar numa situação crítica. Exasperar aqui é perder, né, a paciência, né? Ser manso, por esse ponto de vista, é a mesma coisa que combinarmos humildade com firmeza.
Tá? É manso, mas não é bobo. Portanto, ser manso, segundo Deus, não é abaixar a cabeça para tudo e todos e não reagir diante do erro ou da injustiça. Antes, possuir mansidão como fruto do Espírito é tratar do erro com firmeza, mas com equilíbrio e brandura. Gálatas 6:1 fala isso. Logo em seguida aqui, não é? Nós estamos estudando 5:22. O 6:1 diz assim, ó: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Tá? Então, se não agirmos com mansidão numa situação dessa, em que devemos agir diante do erro e da injustiça e mostrar isso, se não for com mansidão, a gente acaba cometendo o mesmo erro de quem a gente está tentando corrigir. Tá? No subsídio aqui está escrito que Moisés foi o homem mais manso da terra. Está ali em Números 12:3. De fato, era necessária essa característica espiritual para liderar um povo tão numeroso e problemático como foram os israelitas que deixaram o Egito. Mansidão é o avesso de impaciência, e sem essa virtude Moisés não teria conseguido completar a missão. Outra coisa, a mansidão não admite vingança. Quando ferido ou magoado, todo cristão realmente manso entrega nas mãos de Deus a prerrogativa de vingá-lo ou justificá-lo. Quanto a isso, leiam depois Sofonias 2:3, 2 Coríntios 10:1. Amém, irmãos? Mansidão. Passando para o terceiro e último aspecto, o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Vejam que vai puxando o outro. Tá? Nós precisamos, por isso, desenvolver todas as virtudes. Não adianta você estar com a sua dispensa cheia de uma virtude e falta outra, né? Vejam que se você tiver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e não tiver o domínio próprio, vai tudo por água abaixo, né? Então, nós precisamos desenvolver todas as virtudes de Cristo através do fruto do Espírito. Como? Deixando o Espírito Santo nos guiar. Como é que... Depois nós vamos ler de novo Efésios, então. Não é? Se você não decorou ainda, nós vamos ler lá em Efésios 5, como é que a gente vive cheio do Espírito Santo. Mas nós já podemos adiantar para você. Palavra de Deus, oração, comunhão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Não é difícil de descobrir como. O difícil é fazer, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos. Ele não exigiria nada da gente se ele não desse condição para que a gente cumprisse o que ele quer e espera de cada um de nós. O fruto do Espírito Santo, então, é domínio próprio. Paulo conclui a lista de características do fruto do Espírito de Deus com o domínio próprio. Outras traduções vertem o termo para temperança. E o significado de temperança, segundo o dicionário Larousse, é virtude que modera os desejos, que modera as paixões. É sobriedade no consumo de alimentos e bebidas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, naquele estudo que nós falamos, ela trata de temperança, né, traduzindo a palavra do grego. Isto é, controle ou domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive fidelidade nos votos conjugais e também pureza de pensamento. Olha que coisa linda, hein? Pureza de pensamento, pureza de atos e pensamentos, não é? Tem gente que fala, eu não ponho a mão, mas gosta de ver, né? Então não adianta nada, está fazendo a mesma coisa, tá impuro do mesmo jeito. Porque os olhos também devem ser puros, não é verdade? Compreendendo o domínio próprio. A palavra grega original, que a versão atualizada de Almeida traduziu por domínio próprio, é o exercício do autocontrole nas várias atividades da vida diária. É o mesmo que ser comedido, controlado, inclusive no que se fala e no que se faz. Por exemplo, consumo de comida e bebida. Quem se domina renuncia a si mesmo de forma inteligente. Ele dá como exemplo aqui um atleta.
né? O atleta ele abre mão de várias coisas e treina para vencer, para conseguir aquele prêmio no final. Nós também estamos em busca, né, do prêmio da nossa vocação, né? Mantém o ego submisso ao querer de Deus, tá? Então quem se domina mantém a submissão diante de Deus. Observe o seguinte texto, e ele vai falar aqui de Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e melhor é o que domina o seu espírito, ou seja, o seu temperamento, do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. O que o sábio quis dizer com essa verdade? Que os que mantêm suas emoções e reações sob equilíbrio ou controle são capazes de evitar muito derramamento de sangue ou prejuízo material numa situação de crise. Tá? Isso vale para o nosso dia a dia, né? Quem mantém suas emoções e reações sob equilíbrio e controle, né, não entra em confusão, não entra em furada e não vai criar um problema maior do que aquele que já está sendo apresentado. Temperança na vida diária. Um cristão que come demais é carnal do ponto de vista da espiritualidade bíblica. Está lá como obra da carne em 5:21, tá? Se você depois quiser dar uma olhada ali em Gálatas 5:21, ele vai falar a respeito disso também, né? Quando ele fala de bebedice, glutonaria. Apesar de além de estar cavando sua cova com os dentes, é a expressão do pastor aqui, porque nós não precisamos comer muito para viver, mas sim o suficiente, ele ainda revela uma falta de domínio próprio no aspecto do apetite. É aquele que tem um olho maior do que a barriga. O pastor autor dessa revista é muito bem-humorado, né? Nós conhecemos ele pessoalmente e é uma bênção, realmente, o pastor Walter Bastos. Uma pessoa indiscreta incorre no mesmo erro, porque ela não se domina. Então aí ela ri alto, ela conversa com os outros, ela atrapalha, ela é desagradável, ela fala mais do que precisa. Não é assim? Você conhece alguém assim? Ao líder se requer essa qualidade de caráter mais do que do crente comum. Vejamos, aí ele cita aqui Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus e que tenha domínio de si. É indispensável. De fato, sem a preciosa assistência do Espírito Santo, seria impossível sermos temperantes, autocontrolados em nossos gastos, apetites, sonhos, desejos pessoais. Nós precisamos estar debaixo da direção do Espírito Santo. Senão nós não conseguimos. Nós não conseguimos. A famosa Bíblia Amplificada, na versão inglesa, traz um texto que nós poderíamos traduzir mais ou menos como assim: autocontrole, né? Ele fala em self-control, né? Autocontrole, autodomínio, continência. E mais uma vez deduzimos que domínio próprio como fruto do Espírito é a capacidade de nos frearmos, de dizermos não ou de pararmos antes de incorrermos em pecado numa dada situação. Essa virtude nos faz respeitar a palavra de Deus ou a vontade de Deus contra tudo e contra todos em qualquer situação. Não se permite viver na esfera da emoção, mas na esfera da fé. Ele traz aqui uma nota de um subsídio, mas eu queria citar antes o que Bergsten fala a respeito disso. Temperança ou domínio próprio serve como freio, e ele cita Tiago 3:2. Quando a nossa própria vontade, né, ou egoísmo quer prevalecer em oposição à vontade de Deus. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, diz a palavra em 2 Coríntios 5:15. Ele mesmo deu exemplo disso, pois não agradou a si mesmo. O Espírito Santo faz aparecer essa virtude como fruto. Deus nos deu o espírito de moderação, 2 Timóteo 1:7, que aparece como uma força contra a carne, fazendo o crente submeter-se à direção do Espírito Santo. Assim, o crente subjuga o seu corpo e governa o seu espírito, disciplinando o seu coração para andar segundo a vontade de Deus. A temperança, né, o domínio próprio, traz ricas bênçãos, pois ajuda o crente a rejeitar o mal. Depois dê uma lida em Salmo 141:4 e em Daniel 1:8.
Ele dá domínio próprio para não permitir que algo contra a vontade de Deus o domine. Com isso, o crente de tudo se abstém para alcançar o quê? Uma coroa incorruptível. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios 9, versículo 25. E esse subsídio que o pastor, autor da revista, nos dá, diz assim: domínio próprio ou temperança combina com autonegação exigida por Jesus Cristo a todos aqueles que o querem seguir. E ele cita Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Precisamos dizer não para os desejos da carne, os desejos impuros, mesquinhos e destruidores. Ser temperante, portanto, nos faz ser prudentes, como as serpentes, conforme está em Mateus 10, 16, e nos ajuda a agir com bom senso e moderação em tudo. Como tem faltado bom senso, não é? Em todos os lugares que a gente vai, a gente percebe que isso está em falta. Bom senso e moderação. Amém, meus irmãos? É um assunto apaixonante, não é? Daria para ficar falando mais um bom tempo, mas nós temos um plano de aula que segue a revista da nossa editora, que é aprovada por nossa Junta Nacional de Educação, e quem se interessar mais, é possível estudar mais a fundo isso, principalmente pela palavra de Deus. Na conclusão da revista, o nosso querido pastor diz assim: o estudo das 9 características do fruto do Espírito nos serve como uma espécie de microscópio espiritual, pelo qual nos é possível aferir o nosso desenvolvimento ou maturidade espiritual. Tá? Eu digo mais uma vez, tem muita gente aí achando que é por tempo de serviço que se vai para o céu. Tá? E não é por tempo de serviço. Tá? Nós temos exemplos bíblicos de gente que começou muito bem e terminou muito mal. Tá? Então, se você quer saber como está a sua maturidade espiritual, veja como é que está o seu estoque do fruto do Espírito. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Serve como um microscópio espiritual, pelo qual nos é possível aferir, apurar o nosso desenvolvimento ou maturidade espiritual. De fato, Jesus Cristo é perfeito em todos os aspectos. Agora, isso ocorre desde que nascemos de novo, por meio de uma semente não corruptível, ou seja, por obra e graça do Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Então entramos por um caminho que em algum momento da eternidade nos será permitido alcançar os mais elevados padrões de moralidade ou a beleza espiritual que Deus sempre sonhou para nós. Assim sendo, voltaremos ao início de tudo, como era antes do pecado de Adão. Mas enquanto isso não ocorre, precisamos ouvir e obedecer, com total submissão, às instruções do nosso fiel e amoroso guia e consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para que tenhamos êxito nesse difícil processo de mudança de vida, que é a santificação. Nós falamos no começo da aula. Todo esse operar do Espírito Santo, nós já passamos pela regeneração, pela transformação, nós estamos numa fase agora que é a santificação, o desenvolvimento dessas virtudes, para nos levar à glorificação naquele dia maravilhoso. E eles citam aqui Hebreus 12, 14, que diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Nós esperamos que tenha sido um momento de edificação, como foi para nós, e nós vamos passar agora lembrando que no próximo sábado nós pretendemos, querendo Deus, ministrar a lição número 13, que é o encerramento dessa revista da doutrina do Espírito Santo, e nós vamos ler sobre andar no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis ao desejo da carne. Nós vamos aprender como que a gente faz isso, se Deus quiser, se Jesus não voltar até lá. Se voltar, a gente se encontra lá no céu, tá ok? Mas nós pretendemos então dar essa última aula para começar a revista nova, que trata da primeira carta aos Tessalonicenses, no primeiro sábado de março. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai da eternidade, Pai das luzes, Pai de amor e misericórdia,
Senhor, nós glorificamos o teu santo nome. Sim, nós bendizemos a ti, Senhor, e te louvamos. Ah, Senhor Jeová, nós declaramos que o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o nosso Deus e não há outro além de ti. Único, digno de toda honra, glória e louvor. Ah, tu és Deus majestoso, Deus de majestade. Ah, Deus tremendo e poderoso, todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, as que vemos, as que não vemos, o que está assentado acima de tudo e de todos, o que tem o controle absoluto de todas as coisas na palma da sua mão. Ah, Senhor, tudo tu formaste para louvor da tua glória. Senhor bendito, nós te amamos acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor. Nós, Senhor, confessamos o teu senhorio com alegria, Senhor, confessamos o teu senhorio sobre nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, e em ti, Senhor, nós descansamos, em ti, Senhor, nós nos deleitamos, em ti, Senhor, nós esperamos. Ah, Deus querido, santo, ah, Deus bendito, nós damos graças a ti. Damos graças a ti, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação que vem por Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nós rendemos graças a ti, Senhor, pela vida do irmão e da irmã que nos acompanharam nesta ministração do ensino, pela vida daqueles que hão de ter acesso a esse material, Senhor, pela vida do irmão Cringer que nos tem auxiliado, pela vida dos nossos pastores, da minha esposa, das minhas filhas, Senhor, que tem nos ajudado aqui neste momento. Ah, Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, pelas bênçãos, pelas muitas bênçãos que tem nos dado. Nós não somos merecedores de nenhuma delas, nem da menorzinha delas, porque somente pela tua misericórdia é que não somos consumidos. Senhor, nós agradecemos a ti, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício de amor por cada um de nós, porque tu, sendo Deus, te fizeste homem, te fizeste carne e vieste à terra, andaste no nosso meio, te entregaste voluntariamente como sacrifício único e suficiente por amor de cada um de nós. E esse sangue derramado por ti, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, cobriu a multidão dos nossos pecados, de maneira que temos entrada ao trono da graça e podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho querido. Tu ressuscitastes e estás à destra do Pai, advogando ainda hoje a nosso favor, onde há de vir muito em breve para buscar a tua igreja. Nós ansiamos por tua volta, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, nós somos gratos a ti por tua morada em cada um de nós, por nos tornarmos templo da tua habitação, Santo Espírito. Sim, agradecemos pelos dons, pelas capacitações, e agradecemos porque nos lembra dos ensinamentos do Mestre, de como é que devemos viver no meio desta geração má e perversa, sem nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, mas seguindo no caminho reto, sim, que nos leva até o nosso alvo, que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Te agradecemos por este estudo, onde aprendemos mais do teu fruto, Santo Espírito. Ajuda-nos, esforça as nossas mãos, aumenta a nossa fé, para que possamos de degrau em degrau, de valor em valor, chegar até a estatura de varão perfeito naquele dia glorioso, um dia com D maiúsculo, que toda a tua igreja anseia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus benigno, Deus bondoso, nós te pedimos, neste momento, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tem, Senhor, compaixão de nós, em nome de Jesus Cristo, perdoa as nossas transgressões. Também, Senhor, intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que estão padecendo de alguma enfermidade, Senhor. Deus, ouve o nosso clamor, Senhor bendito, tem misericórdia do teu povo, alcança agora, sim, visita, toca, Senhor, nessas vidas para curar, para libertar, para operar um milagre, Senhor, para a glória do teu santo nome. Senhor Todo-Poderoso, nós te pedimos também que
Apazigue, Senhor, os corações que estão angustiados. Entra com o bálsamo, Senhor. Move os corações em favor daquele que necessita de uma providência, de um juiz, de qualquer outra autoridade, Senhor. Abre porta de emprego àquele que está necessitado. Dá a provisão necessária. Tu és o Deus da nossa provisão. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que é a nossa bandeira. Tu és o Deus de amor que não desampara o teu povo, aquele povo que com humildade se põe aos teus pés, Senhor, e tu sondas os corações, e a tua palavra diz que a um coração quebrantado tu não rejeitarás, Senhor. Vê o nosso coração, vê sinceridade, Senhor, no nosso coração, quando dizemos que te amamos e que dependemos totalmente de ti, Senhor. Com alegria, Senhor, somos teus servos. Em tudo, Senhor, nós te pedimos, alcança, Senhor, para abençoar, dar sabedoria às autoridades, Senhor, sim, para que eles governem para o bem do povo, Senhor, não que o povo padeça e chore, Senhor, meu Deus, que eles tenham consciência, Senhor, sim, que estão ali porque têm essa oportunidade de bem servir, Senhor, e não se locupletar, e não para engordar a sua vaidade, a sua soberba, mas servir àqueles que necessitam. Senhor, abençoa também os nossos pastores, a nossa liderança, dando sabedoria, entendimento e discernimento, para que apacentem as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a santa palavra e a sã doutrina, segundo os antigos marcos, Senhor meu Deus, para que possam devolvê-las ao bom pastor naquele dia. Senhor, em tudo isso, Senhor, nós pedimos, crendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus lhes abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. It is such an honor to be standing here today with so many different people, different walks of life, different backgrounds, different ages. We come from different countries. But there's one thing I've seen worship do over the many years I've been leading worship, whether it is in Asia, where this song has come from in Africa. I got a big piece of my heart lives in Africa. You see worship come like an arrow. It divides, it goes past all those denominational barriers, all those age barriers, musical preference barriers. And when it starts to exalt the name of Jesus, and worship gives us handles. It gives us a way to grab hold of the Word of God so that we can find ourselves soaring above any circumstance. So when that scripture comes alive in us and we declare who our God is, there is nothing like the worship of God to help us establish again who Christ is in us. That's this song. He is a way maker. He is my miracle worker. This song is personal. Come on, it's personal for you today. He's a light in the darkness. That is who he is. Your situation may be up and your situation may be down, but the personhood of Christ remains the same. The finished work of Christ remains the same. So let's sing this song knowing who our God is. Amen. Amen. Let's sing it out with everything we have today in Jesus' name. In Jesus' most magnificent and powerful name. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. And I worship you. I worship you. For you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Forever
darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, and I worship you. Oh God, I worship you. You are here, and you're healing every heart. I worship you. I worship. You are here, and you're turning lives around. Yes, Lord, I worship you. Oh, you are here, and you're mending every heart. And I worship you. I worship you. We know you to be. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. This is our testimony that you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, we know him to be a way maker. Say waymaker, Miracle worker, keeper. promise You keep, are. light in the darkness, my God, that is who you are. We declare all over the world, waymaker. We know Miracle worker, you are. promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Waymaker, that is who you are. That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Come on, get trust and say it. You don't have to all the time. Just know he's working on your behalf. He's moving on your behalf. You might be sick in your body. But when you pray, he's working in your body right now. He's working on your situation right now. Say even when. Say even when. Till my love is strong. 'Cause that's who our God is. That's who our God is. That's who he is. Say waymaker. Let the nations of the earth hear and declare and know he is. Come on, if you know him to be it, would you open up your mouth right here? If you know him to be that, would you open up your mouth right here? There are people on the earth who know who their God is, and they're not ashamed to declare. They're not ashamed to proclaim. They're not ashamed to cry out. Yes, Lord. That's my God. That's my God. That's my God. Yes, yes, There come moments in every generation, whether you're watching or whether you're in this room right now,
where the Lord reintroduces himself to a generation and amplifies his message. Whether he says to Moses, tell the people that I am, or whether he says, tell them that I am your father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, there come moments where he says it's important for you to know who I am. And whenever there's a generation that may forget who he is, he allows a message to stir around the world where it's in everybody's mouth at the same time to say, hello, I want to reintroduce who I am. I still do miracles. I still make ways. I keep my promises. This is who our God is. And we're in a moment where he's reintroducing his attributes to a generation. If you believe it, can you sing it until it rings out in the hearts of everyone who hears? That's why we say, Waymaker. You are. That's who he is. He's still healing. He's still making ways. He is. I've seen him do it. Yes, Lord. Come on, just one more time for the nations of the earth. Come on, say, Waymaker. Bodies healed. Promises kept. He'll right the way. Said I know you to be a waymaker. Waymaker, miracle work, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Till you've always been. Whenever the doctor has said impossible, hey,